notícia de que a casa 102 seria alugada por 3 moças logo ganhou a rua e as vizinhas, atentas, esperavam por elas. Pobrezinha, dizia Dona Maria, porque sempre achava que as pessoas eram pobrezinha, e por quê? Pobrezinha. Era o seu maior carinho. 3 moças vindas do interior. Imagina! Talvez tivessem dificuldade para se adaptar à cidade grande. Talvez sentissem saudades da família. Talvez. Talvez se sentissem sós. Talvez. E não era preciso que se encontrassem outros. Talvez. Por quê? Pobrezinha. Estava decidido. Todas nós cuidaremos delas. Tentei interferir, mas ninguém me ouviu. E se fez o pacto tão verdadeiro quanto verdadeiro era colar sangue no sangue para ser irmão. Todas nós, como missão sagrada, que para alguma coisa a gente há de vir para esta terra. Ainda levou um tempo para que o caminhão de mudança chegasse e elas chegassem logo depois. Numa cinca chambor vermelho brilhante. Primeiro, desceu Teresa de Cássia. Uma morena alta, bonita, com jeito de mulher decidida, e foi logo abrindo a porta e mandando que os carregadores entrassem e gritando sobre onde colocar a mobília. Depois desceu Teresa Maria, loira, baixa e muito delicada no jeito de falar. Todos eram queridos e pedia delicadamente que os queridos não machuquem os móveis. Depois ainda desceu Teresa Alessandra, meio vesga, nem alta nem baixa, nem loira nem morena, castanha. Nem mandona nem delicada, simpática. E simpática, antes de entrar na casa, abanou para as vizinhas que olhavam, como naquele poema do Drummond da Vida Besta e tudo, olhavam devagar das janelas e abanou para as crianças que jogavam caçador do campinho. A mudança foi rápida, mas não terminou quando a cinca dobrou a esquina ou quando o caminhão foi embora. Terminou isso sim quando Dona Maria, Dona Lula, Dona Ivone, Dona Eva, Dona Nair, Tia Mercedes e minha mãe bateram na porta e se apresentaram e se colocaram à disposição. Poderiam inclusive ajudar a organizar a casa, que mudança a gente sabe como é, sempre cansa muito. É verdade que Teresa de Cássia agradeceu de modo seco e virou as costas e entrou. Obrigada. Mas fazer o quê? É verdade que Teresa Maria não parava nunca de agradecer. Obrigada, obrigada, muito obrigada, obrigada, muito obrigada, queridinhos. Mas Teresa Alessandra explicou que as 3 dariam um jeito em tudo rapidinho. Até porque não havia muito que arrumar, eram poucos os móveis, poucas as louças, poucas as roupas. Se viessem outro dia, seriam todas convidadas para um cafezinho. Dona Eva ainda comentou sobre os nomes delas e Teresa Alessandra explicou a devoção que a mãe, Teresa, tinha por Santa Teresinha e que vinha como herança mesmo da sua bisavó. Não era preciso dizer mais nada, nem eu, nem elas. A partir daquele momento, a rua era abençoada pela chegada das 3 Teresas, e elas foram assunto nos dias que se seguiram. Felizmente, logo conseguiram um emprego numa escola noturna, e todas as noites, a cinca chambor vermelha brilhante de um amigo da família, um velhote de cara amarrada e amassada que nunca disse o nome, nem a mim disse o nome, e nunca sorriu para ninguém e vinha buscá-las. Nunca se via a hora em que voltavam, porque as aulas terminavam tarde, e depois sempre havia um aluno para perguntar alguma coisa, e atender bem a todas as pessoas não é só mais do que obrigação, é quase religião. Assim,
Não se podia vê-las durante a manhã, que precisavam descansar. Mas à tarde trocavam pratos como todo mundo. Às vezes mandavam galinha, às vezes costela, às vezes carne de primeira e bolinhos de espinafre. Doces nunca, porque doces engordam. E como todo mundo, puxavam as cadeiras para a calçada e comiam bergamotas ao sol. À tarde, limpavam a casa ouvindo em som muito alto as músicas da Dolores Duran e da Silvinha Telles e da Maísa e do Elvis, muito Elvis. E só paravam para um bom cigarro e um bom café. À tarde, colocavam as roupas. E elas tinham, sim, muito bom gosto para as roupas. Colocavam as roupas na corda. À tarde, passavam com ferro a vapor e riam e cantavam. Às vezes brigavam, é verdade, mas só às vezes. Então se podia ouvir as coisas que diziam umas para as outras, e as coisas que diziam umas para as outras, é verdade. Não era bonito de se dizer, mas... Pobrezinha! Era só às vezes. E depois, elas já estavam tão integradas à rua e à missão que as mulheres se tinham imposto, que o que vinha delas era sempre muito engraçado, muito agradável, muito bonito. E depois, qual delas, as vizinhas, não havia chorado com a história de Teresa de Cássia? Até parece que tem gente que vem ao mundo para sofrer mesmo, dizia Dona Maria. É que às vésperas do casamento, o noivo foi encontrado morto num quarto de hotel de beira de estrada. Até hoje ninguém sabia dizer se tinha sido assassinato ou suicídio ou morte natural. Mas o delegado, lá de fora, havia dito que descobriria a verdade, doesse a quem doesse. Esquecido de em quem de fato doía o mexer e o remexer naquela história. Quando tudo parecia passado, ela era chamada a depor, a dizer o que não sabia, senão de um enorme sofrimento, desses que chegam a ser físicos e comprimem o peito e impede que se veja que um dia de sol é e que empurram apenas para as estações baixas. Então, os recortes do Jornal do Interior chegavam pelo correio com foto e tudo começava de novo. Qual delas, as vizinhas, não havia se comovido com as esperanças de Teresa Maria, tão loira e tão cheia de vida e de sonhos, esperando por um grande amor? Não, ele não tinha chegado, mas chegaria. E ela saberia quando chegasse, porque embora não se saiba porquê, sempre se sabe quando ele chega, invade, transborda e revela e desvela. Então, iria com ele embora para um apartamento no centro, nem grande nem pequeno. E começariam a vida juntos sem antes, porque amor é assim. É sempre começo. Viveria para ele, faria comidinhas, cuidaria das roupas e dos chinelos e dos jornais, e lhe daria pelo menos 6 filhos. Seria uma bela família, quando bela família é só amor. Qual delas, as vizinhas, não havia se emocionado com a alegria de Teresa Alessandra? Porque Teresa Alessandra, ainda que mulher, era quase criança e via tudo de um jeito muito afetivo e muito alegre, muito mágico, através daqueles olhos de lentes grossas e daqueles olhos enviesados. Conversava com todo mundo e ficava preocupada se soubesse que havia alguém triste ou doente. Se quisesse, ele emprestava o seu anjo da guarda. Ria e dançava com os jovens, jogava futebol com os meninos, fazia bonecas de pano para as meninas, contava histórias lindas para os pequenos. Os bichos de pelúcia espalhados pela casa eram todos dela. Era dela aquela cadeira de canto diante da janela, onde deitava com a cabeça no assento e as pernas no encosto. Talvez isso fosse o que melhor definisse Teresa Alessandra. Assim, de cabeça para baixo, quando olhava para o céu, enxergava a terra.
E se o que eram não bastasse, ainda recebiam a santa. Claro, tinha que ser mais cedo, bem no comecinho da noite, porque a qualquer hora o amigo da Cinca poderia buzinar e o trabalho, a gente sabe como é sempre sagrado. Foi assim, como amantes apaixonados, que as Três Teresas ficaram sendo da rua, como a rua ficou sendo das Três Teresas. E esse isso, que pode até parecer pouco detalhe desimportante para os desavisados, era tão grande, tão forte, que nada que acontecesse mudaria alguma coisa. Tudo era a mais pura aceitação e prometia ser para sempre, como paixão mesmo, que se renova e regenera a cada dia. E como paixão que se renova e se regenera a cada dia, pensaram que podiam se dar o direito da revelação inteira, mesmo dos pequenos defeitos, dos pequenos pecados. Mas, se elas tivessem me ouvido, não teriam feito a festa. Não ouviram. Fizeram. Era para ser uma festinha. Talvez um chá com Dona Maria, Dona Lula, Dona Ivone, Dona Eva, Dona Nair, Tia Mercedes e minha mãe. O que já era muita gente dentro de casa. E elas não me ouviram. Dona Maria tinha dito que o pior cego é o que não quer saber. E eu repeti, porque achei que era um dizer cheio de sabedoria. Não adiantou. Fizeram. Teresa de Cássia, porque além de Teresa, acreditava nos impossíveis e achava que a festa lhe daria um novo gosto para a vida, tão precisada que andava. Teresa Maria, porque queria os amigos dos amigos. Teresa Alessandra, porque era voto vencido. E ao voto vencido, só resta torcer pela paz mundial. Para comemorar o primeiro ano da casa nova, que nem mais nova era, chamaram o pessoal do trabalho e o pessoal da rua. A vizinhança vestiu a roupa da missa de domingo, discreta, formal. Quase todas as senhoras portavam uma saia justa preta e uma blusa pálida, do branco ao bege. O grupo do trabalho, ao contrário, vestiu a roupa de todos os dias, colorida, justa, curta, vulgar. A vizinhança sem maquiagem, talvez um pouquinho de pó de arroz e um singelo batom nos lábios. Os outros, maquiagem pesada, borrada, brilho, vermelho. Por mais que as Três Teresas tentassem aproximá-los, e eu sou testemunha de que tentaram, tudo parecia em vão. De um lado, Dona Maria, Dona Lula, Dona Ivone, Dona Eva, Dona Nair, Tia Mercedes e minha mãe, assustadas, falando baixo, não falando. De outro, mulheres, 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 homens, homens, mulheres, rindo muito, bebendo muito, falando alto, contando casos da noite passada e de outras noites. Não era assim tão tarde quando Dona Eva achou que deveriam ir embora. Teresa de Cássia disse de um jeito seco, mas querendo que ficassem, que ainda é cedo. Teresa Maria disse surpresa. Já, queridas. Teresa Alessandra pediu que ficassem com voz de carinho. Só mais um pouco, só mais um pouco. É que tem horas que são decisivas. As que marcam o antes e o depois. E todas sabiam que essa era. As mulheres da rua foram saindo devagar em silêncio, como devagar em silêncio saem os traídos, os magoados.
Como é que não tinham percebido antes? Aquele trabalho todas as noites, sábados, domingos, feriados. Como é que não tinham percebido? Tinha preciso ver e ouvir daquelas pessoas estranhas, nas suas histórias estranhas, de um quem foi com quem, o que rendeu e o quando ele levou. Como é que não tinham percebido antes o que agora era tão claro? As perguntas faziam filas em suas cabeças. Como? Pobrezinhas. Não foi Dona Maria que disse. Pobrezinha. Sou eu que estou dizendo. Pobrezinhas. Elas foram saindo devagar em silêncio, como devagar em silêncio saem os traídos, os magoados. Quando no dia seguinte começaram a lavar roupa no tanque, e os tanques se comunicavam pelas cercas e as cercas tiveram voz, então sim veio tudo à tona, feito o primeiro jorro de chafariz, feito panela de pressão que explode no meio da noite. O que doía de verdade era o engano. É claro que não iriam mais no 102, que não mandariam nem queriam receber os pratos, que não comeriam vergamotas ao sol de inverno, que não iriam mais às novenas. Ser vista como uma mulher da vida? Sim, porque as 3 Terezas eram mulheres da vida. Deixaria qualquer uma com uma fama. E depois era também melhor dar um jeito e tirar os maridos e os filhos de lá, por razões óbvias, e também as filhas, que de mau exemplo o mundo já estava cheio e o inferno também. E depois, como aquela lei da física que todo mundo sabe que toda ação provoca uma reação igual e contrária, as moças também se recolheram. Não mais calçada, não mais dia, apenas a noite. Mas, com o tempo, as cercas foram voltando à antiga calma do barulho da água correndo nos tanques, sob o cheiro suave do sabão de glicerina. Então foi chegando uma saudade enternecida, e assim, olhando assim devagar das janelas, as mesmas da vida besta, as 3 moças que vieram do interior pareciam tão sozinhas, tão sem família agora, com os dias e as noites sempre iguais que... Não quero precipitar o fim da história nem nada. Mas ou muito me engano, ou se engana a tradição quando diz que não há mal que sempre dure. Dona Maria disse que o que os olhos não sentem, o coração não vê. Mas se atrapalhou, sem saber o que queria dizer, e disse: pobrezinha. E foi bem sincero, do fundo do coração.
Take 6, apresentação. Você tem que ficar bonita, porque vai ficar pra eternidade. Tu vai ser importante os minutos, Juliana. Que Dona Maria, toda me perdi.